Olá, queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Muniz e hoje nós estamos aqui para falar sobre a vida de Sara. Eu agradeço a sua companhia e eu gostaria de colaborar com o ID de Jesus, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas, línguas e nações. Então eu me sinto honrada por estudar a palavra de Deus. E eu gostaria muito de falar como o Espírito Santo quer que eu fale, não como eu quero falar. Então eu quero dizer a vocês que o Espírito Santo me use aqui para falar para as pessoas que conhecem o Evangelho e também que não conhecem o Evangelho. E que as minhas palavras sejam um toque do Espírito Santo em cada coração, inclusive no meu, e que eu possa aprender com Sara as virtudes dela e que eu possa aplicar na minha vida e que eu possa crescer sabendo um pouco mais da vida de Sara. Sara foi uma mulher maravilhosa. Eva foi a nossa mãe na carne e Sara a nossa mãe espiritual. No capítulo 12 de Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão, faz a promessa a Abraão, o chamado de Abraão. Eu vou ler para vocês do capítulo 12 de Gênesis, do 1 ao 3, que é a promessa do Senhor. Ali começa a nossa história, porque Deus nos separou e essa separação inicia-se aqui na terra, ali em Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, as famílias que estão em Abraão, nós somos benditos. E nós temos este respaldo na palavra de Deus, é uma promessa de Deus, e Deus é fiel na tua palavra. Então nós podemos estar muito seguros que nós somos filhos de Abraão e que as mesmas promessas que foram feitas para Abraão são feitas para nós. Que segurança maravilhosa estar nesta promessa também com Abraão, porque nós fazemos parte de todas as famílias da terra, desde aquela época até hoje. E a minha geração, eu creio, os meus descendentes, eu creio, que estão dentro desta promessa. Isso é maravilhoso. Então, hoje nós vamos falar de Sara, mas não dá para falar de Sara sem esta promessa, porque a promessa para Abraão também é promessa para Sara. Como nasceríamos nós se não tivesse Sara? Então, a gente aprende muito com Sara. Estudiosos dizem que Abraão e Sara se casaram quando ela tinha 35 e ele 45. Sara era meia-irmã de Abraão. O pai era o mesmo, Terá, mas as mães eram diferentes. Então, eles se casaram, os historiadores dizem que 35 anos e 45 anos. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele tinha 75 anos e Sara 65.
E é claro que daí já nota-se a infertilidade de Sara. Imagina, foram anos sem ter filhos. E aí Deus faz essa promessa a Abraão. Então Abraão se anima, e eu creio que Sara também se anima. Nossa, esse Deus, porque na época eles eram de uma família que tinham vários deuses, e este Deus fez essa promessa a Abraão. Então eu creio que se animaram muito. Que Deus maravilhoso. Então, eles saíram da terra ali, né, como Deus pediu a Abraão. E a palavra de Deus não fala que Sara brigou, ela foi obediente a seu marido. E Sara nos deixa esse legado de submissão, de confiança no marido. É claro que se esse marido estiver que se Deus for o cabeça desse marido, né? Então Sara, ela confiou e seguiram dali. Então eles seguiam e quando em determinado momento houve fome na terra que eles estavam. Então Abraão ele resolveu ir para o Egito, né? E Sara também foi para o Egito. E eles foram para o Egito e ele desceu, né? E foi peregrinar ali. Então, quando chegaram lá, Abraão sabia que Faraó, quando eles se agradavam de alguma mulher, Faraó, para não pecar, ele matava o marido para não ter o pecado do adultério. Ele matava o marido daquela mulher e a pegava como esposa, a tinha como esposa. Então, sabendo disso, Abraão falou para Sara: olha, vamos falar que você não é minha esposa, você é minha irmã. E eu acho isso assim fantástico, porque Sara, ela obedeceu a Abraão. E Sara era muito linda. Sara, eu creio até que é uma das mulheres mais lindas da Bíblia, né? A beleza dela, a mesma beleza de jovem, ela teve até a morte, eu creio, né? Então, aí Sara foi tomada como esposa de Faraó. Aí teve uma peste e Faraó viu, Deus falou com Faraó que em sonhos que Sara tinha marido. Então ele já devolveu Sara, e não somente Sara, devolveu bens. Ele já, aliás, antes, quando o Faraó tomou Sara como esposa, ele deu muitos presentes a Abraão, muitos presentes. Então Abraão se enriqueceu mais ainda ali no Egito. Abraão já era rico, mas ele se enriqueceu mais ainda. E então quando o Faraó despede Sara, também despede as servas que Sara tinha, tudo que ela tinha ali como rainha, né? Com tudo que. Então o Faraó não quis nada deles, deu tudo para eles, devolveu Sara e os bens a Abraão. Então a dali já foi Agar com Sara, né? Agar foi uma das escravas de Sara e foi com ela. Então eles foram, né? Caminharam mais, né? Ali teve vários acontecimentos e depois teve outra. Aí Abraão e Sara, nesse tempo, passaram-se os anos, né? E Sara falava: nossa, essa promessa, ela pensava, essa promessa não é para mim, essa promessa é só para o meu esposo. Eu não gero filhos, né? Sara tinha infertilidade. Então Sara, ela deu Agar para Abraão, para que o filho nascesse e o filho fosse dela. E daí ela falou: bom, daí é que vem a promessa que Deus nos deu. Aí a gente aprende que muitas vezes nós mulheres, nós queremos dar o nosso jeitinho, da nossa forma, do nosso jeito. E eu vejo
que o mesmo erro que aqui Sara comete foi o erro lá no Éden também que Eva fez em dar o fruto a Adão. Eva fez isso e Sara também está fazendo isso. Ela, da maneira dela, ela pegou Agar e deu a Abraão. E Abraão, é o meu ver, não é o que a Bíblia fala, mas a gente faz, esse canal é de experiências, então eu estou falando o que eu penso, que Abraão fez como Adão fez, aceitou, porque Abraão sabia que Deus deu a promessa para Sara e eles tomaram Agar. E aí, como todos nós sabemos, Agar teve Ismael. E que, para mim, ligando Eva com Sara, até hoje também tem o fruto da desobediência de Sara, que é Ismael. Ismael tem brigas até os dias de hoje da semente de Ismael. Então, aqui eu aprendo que tudo aquilo que não é fruto dos nossos joelhos, de conversa com Deus, os nossos jeitinhos, sempre terão consequências dolorosas. É o que eu aprendo aqui, quando Sara dá Agar para Abraão. Então, aí tem Ismael, né? Mas Deus muda o nome de Abraão no capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade, isso é o capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, olha, ele já tinha 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Olha que coisa linda. A mudança do nome Abrão para Abraão foi no capítulo 17 e Abrão significa, eu marquei aqui, é o pai de uma pessoa só, né? E ele seria, Abrão é no singular e Abraão é no plural, iria ser uma multidão de nações, né? E no capítulo 17 mesmo, no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai de Sarai, né, para Sara. Disse-lhe Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e hei de dar a ti, Abraão, de Sara, um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então, aí, é claro que nós podemos ver que essa promessa, ela é viva até hoje. Deus, ele é o alfa e o ômega. Então, tudo é eterno em Deus. Então, nós vemos aqui, ó, dessa promessa, né, que Deus daria de Sara com Abraão, nós, os povos,
né? Nós somos as sementes, nós somos as estrelas do céu, né? Quando Deus chamou ali Abraão e falou para ele, olhar para o céu e ver se pode contar as estrelas, se é que as pode contar, essa será a tua descendência. Então nós nos enquadramos aqui, nas estrelas do céu, né? Que coisa linda. Então nós podemos aprender com Sara muitas coisas. Olha, Sara significa princesa, né? Saraí é no singular, princesa de um só rei, um só povo. Sara significa princesa de muitos reis e de muitas nações. Então nós somos filhas espirituais de Sara, né? E também Sara, filhos espirituais de Sara com Abraão. Então, que coisa linda a história de Sara. No capítulo 18 aparecem os anjos, né? Ali para Abraão, para falar que daí 1 ano eles estariam ali, para que iria nascer um filho. E naquela época, os homens, as mulheres não podiam ficar perto ali quando eles estavam conversando. E quando Sara, ela estava na tenda, ouviu o anjo falando para Abraão, olha, no tempo aí de uma gravidez voltaremos e veremos, né, aí você terá um filho. Aí Sara, ela riu, ela falou, nossa, mas eu com 90 anos, como que eu vou gerar? E meu Senhor, olha como Sara era submissa e respeitava Abraão. E o meu Senhor já velho, como, né? Rindo das promessas de Deus. O que eu aprendo aqui é que Deus, se Ele fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Então, os anjos disseram, olha, chama Sara. E Sara foi e falou, por que você riu? Ela disse, não, eu não ri não. Riu sim, o anjo falou. E porque tu ristes, o nome do teu filho será Isaac. Isaac significa riso. Então o que eu aprendo aqui é que as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. É que nós podemos esperar pelo aquele sonho que nós temos, se nós confiarmos em Deus. E se ele for da vontade de Deus, for uma promessa de Deus, ele vai acontecer, independente do tempo que nós buscamos essa promessa, ela irá se cumprir. Se for promessa de Deus, se for para o nosso bem, irá se cumprir. Então, eu aprendo com Sara que nós temos que ter fé, né? Nós temos que ter fé, e por isso que Abraão é nosso pai da fé. Que coisa linda, a fé. Aqui com Sara nós aprendemos fé, perseverança. O que eu aprendo com Sara também é a fineza de Sara. Imagina, ela, e todos esses anos, ela ver as suas servas, as suas escravas, as mulheres tendo filho e ela não tendo filho. Que triste. Então, imagine, quando Sara, na velhice, ela teve o filho Isaac. Que maravilha, ela remoçou. E a gente aprende aqui também que Deus é tão fiel que se Ele dá a promessa para nós, ela vai se cumprir e Ele também irá honrar que nós tenhamos o tempo da felicidade dessa promessa se cumprindo na nossa vida e nós vamos desfrutar dessa promessa, independente que demore, mas nós iremos desfrutar da bênção que Deus nos der. Então, que coisa linda é aprender com Sara, aprender submissão, aprender a cuidar de nós, porque Sara era uma mulher bela e nós sabemos que toda mulher é bela, toda mulher. Não tem mulher feia, tem mulher mal tratada, mal cuidada, com desesperança. É isso que faz a tristeza. A tristeza faz a mulher ficar desarrumada. Então a gente tem que aprender com Sara que ela sempre teve uma linha
de beleza. E essa beleza significa que ela se cuidava também, com certeza. Porque nada é belo se não há cuidado. Tudo que não tem cuidado vai se estragar, né? Então a gente aprende que nós temos que ser lindas e belas, com Sara. Então eu queria dizer como Sara foi uma mulher importante. Olha, Pedro, mas antes de falar de Pedro, eu quero dizer que ela foi uma mulher tão maravilhosa na Bíblia, de um calibre tão grande, o versículo 23 é um capítulo inteiro falando da morte de Sara. Olha como Sara foi importante, né? Então, que nós possamos aprender com Sara as coisas assim, a fineza de crer no marido, várias coisas que Sara nos ensina. E ela teve um peso assim para o Senhor muito grande. Sara é nossa mãe, a mãe de nações. Sara, eu acho que é uma das mulheres mais importantes da Bíblia, porque ela é nossa mãe espiritual. Então, olha o calibre de Sara. Sara tem esse capítulo inteiro. Eu acho que é a mulher que mais tem espaço na Bíblia que fala de Sara. Capítulo 23 fala especialmente da morte de Sara. Sara morreu com 127 anos. Olha quantos anos ela desfrutou de Ismael, dessa felicidade, do milagre de ter um filho, não era mais infértil, ela viveu a alegria de ter Isaac por vários anos, né? E eu também gostaria de destacar que é a única mulher que está nos Heróis da Fé em Hebreus. Hebreus 11:11 fala de Sara. Olha que lindo que é Hebreus falando de Sara. Hebreus 11:11. Olha, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara creu, naquele momento que os anjos foram ali na tenda, ela creu, ela tomou posse. E ela creu em Deus, então ela nos ensina também a fé nas promessas do Senhor. Que nós possamos ter a fé de Sara. E também Pedro, olha que coisa linda, em 1 Pedro 3. Ai, desculpa, eu ia por outro óculos. Em 1 Pedro 3, eu marquei falando especificamente de Sara, né? Pedro, ele está falando aqui da mulher cristã, né? Da vida exemplar da mulher cristã. Olha, ele está falando no capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato do vestuário. Seja, pois, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara. Aqui que está falando de Sara, que Sara foi tudo isso.
ela foi submissa ao marido e que a beleza dela não estava no exterior, estava no exterior pelo cuidado que ela tinha, mas a beleza de Sara era mais a beleza interior que ela tinha, a submissão, a calma, a mansidão de Sara. Olha, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, que nós aprendamos com Sara, essa mansidão, essa calma, essa confiar no Senhor, como Sara confiava em Abraão. Então, que coisa linda é a vida de Sara. É isso que eu gostaria de falar, que cada mulher da Bíblia tem as suas qualidades e os seus defeitos, assim como nós temos qualidades e temos defeitos. E que o Senhor, Ele nos ama. E que Sara foi uma mulher muito amada pelo Senhor, foi uma mulher, é nossa mãe espiritual. Que nós possamos cada dia mais pensar que o Senhor Deus, Ele, a mesma promessa que teve ali em Sara, que Sara, ela era Sarai, princesa, e que a partir do momento que Deus operou na vida dela, o milagre, ela passou o nome para Sara, uma princesa de nações. Então, o mesmo ponto que foi Sarai e Sara, Deus também teve na minha vida. Um dia Deus teve um encontro, eu tive encontro pessoal com Deus, mas é claro que Deus é que nos encontra, porque de nós mesmos nós não fazemos nada. Então Deus um dia me chamou, então foi nesse dia que houve essa mudança de princesa para princesa de muitas nações. Então é neste foco que eu estou aqui fazendo este vídeo, que eu possa colaborar, eu nem sei se o termo é colaborar, mas que eu possa mostrar a Deus a minha gratidão a Ele e que eu venha a ser uma princesa de nações na minha casa, princesa de nações, que eu possa, que a minha posteridade, que eu seja mãe espiritual em Deus da minha posteridade, porque antes eu não conhecia o Senhor. A partir do momento que eu conheci, que eu venha a ser uma bênção para as nações, para as nações como as estrelas do céu, porque a palavra de Deus diz que Ele nos abençoará 1000 gerações, só por ter aceitado Ele. Olha que coisa linda. Então eu creio, em nome de Jesus, que cada uma de nós seremos abençoadas, mãe de nações, como Sara foi, mãe de nações, porque eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa palavra que eu gostaria de passar para cada mulher. E eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder que há na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, que Sara esteja no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, e que nós tomemos posse, que nós seremos mães de nações, como Sara. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu mando um beijo no coração de cada um de vocês e agradeço por vocês terem passado esses minutos comigo. Um beijo no coração. Saras. Um beijo.